Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Com muita alegria, saudamos os nossos queridos que estão conosco, que estão distantes fisicamente, mas virtualmente estamos reunidos e, sob o comando do Senhor, queremos gastar alguns momentos em conjunto, em harmonia e em comunhão. E, para tanto, eu queria ler do capítulo 14 do Evangelho de João, os versículos 1, 2 e 3. Essa palavra que Jesus dá aos seus seguidores já no final do seu ministério, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavra maravilhosa que nos encoraja a continuarmos na nossa caminhada aqui, sabendo que a nossa morada eterna está garantida. Cristo voltará para nos buscar. Que esse encontro de hoje seja cheio de crescimento espiritual, onde vamos buscar a presença do Senhor e a palavra de Deus falando aos nossos corações, buscando cada vez mais condições e vontade e disposição de crescermos em direção a um aperfeiçoamento que só o nosso Deus pode nos conceder. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra e todo o louvor. E nós queremos resignadamente nos colocar diante da sua face, dispostos a aprender. Que a celebração de hoje contribua para tanto. Senhor Deus, toma nossa vida em tuas mãos, guia-nos e guarda-nos, que vivamos para a honra e glória do teu nome e que estejamos dispostos a servir a ti, a tempo e fora de tempo. Que a nossa vida aqui tenha como motivação primeira a de satisfazer a tua vontade e o teu desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja em cada coração, enchendo a vida de vocês, das suas famílias, de paz e alegria. Mais uma vez estamos juntos para celebrarmos e adorarmos o nosso Deus. E a minha palavra hoje é uma palavra referente ao mês de agosto. O mês de agosto para a Igreja Batista Pérola dos Mares é um mês muito especial, mês do aniversário da igreja. Mas além do aniversário da igreja, nós temos o mês do adolescente e da juventude. E neste momento quero parabenizar a cada adolescente, cada jovem da nossa igreja. Esses jovens fortes, talentosos, adolescentes criativos, que têm sido muito bem cuidados pelos seus líderes. Eu parabenizo aos líderes também pelo seu empenho, pela sua dedicação. Há um texto na palavra de Deus que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Que isso não aconteça com você, querido adolescente, querido jovem da Igreja Batista Pérola dos Mares. Que conforme os dias forem passando, os anos forem passando, a idade maior for chegando, vocês possam sempre dizer: como eu sou feliz, como eu sou pleno, como eu sou realizado. Porque desde a minha tenra idade eu aprendi que lembrar do meu Criador era segurança, é fortaleza e me preparou para o futuro. Parabéns, adolescente. Parabéns, jovem. Um grande beijo da Igreja Batista Pérola dos Mares para cada um de vocês. A nossa igreja é composta de um bom percentual de jovens fortes, valorosos e que tem nesse mês todo de agosto momentos para lembrarmos da sua atuação. Jovens e adolescentes, presente da igreja.
Que Deus os abençoe. Mas hoje também é comemorado um dia muito especial, o dia do papai. Sempre a mãe é tida como a rainha do lar e é coroada de tantos poemas. Mas, meus queridos, o pai também é importante. A figura paterna é importantíssima para a formação da menina, para a formação do menino. O pai é tão importante quanto a mãe. São aspectos diferentes de uma construção de família, mas as características femininas, mas as características masculinas em harmonia fazem do lar um refúgio para toda criança. E a figura paterna tem o seu valor imensurável. Por isso, neste dia, queremos dizer a você, papai, quanto você é importante na vida dos seus filhos. O quanto você tem significação para a sua filha e para o seu filho. O quanto o seu sacerdócio no lar, de cuidar, de racionalizar muitas ações, são bênçãos para a família. Parabéns, papai. Parabéns neste dia. Eu tenho a grata satisfação de dizer que eu tive um pai maravilhoso. Um pai que me inspirava. Um pai amigo. Um pai conselheiro. Um pai que sabia ouvir. Mas um pai disciplinador também. A palavra do meu pai valia. Ele até hoje tem na história da minha vida, na minha memória, grandes ensinamentos. Parabéns, papai. Deus te abençoe grandemente. E no decorrer da nossa programação, certamente será lembrado novamente. Deus abençoe a Igreja Batista Pérola e abençoe cada adolescente, cada jovem e cada papai. Um grande abraço. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como em Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável,
Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que aqui estamos juntos para assim mais uma vez adorarmos e louvarmos o nome do Senhor. Durante a semana tivemos assim a palavra com o nosso pastor, conectado com a palavra, e hoje assim estaremos comemorando juntos para louvar e adorar o nosso Deus. E para começar, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos assim falar com o Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para juntos te adorarmos e juntos louvarmos o teu nome, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nesta noite fale os nossos corações, Pai. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, Pai. Eu quero, Senhor, te pedir para as pessoas que estão aí do outro lado, Senhor, me ouvindo. Talvez pessoas, Senhor, que não façam parte da nossa igreja, mas que estão, Senhor, precisando de uma oração. Eu quero, Senhor, interceder por essas pessoas neste momento, Pai. Talvez, Senhor, essa pessoa esteja, Senhor, talvez doente, isolado. Talvez, Senhor, tu sabe o que passa em cada coração. Mas que o Senhor, meu Pai, nesta noite possa falar aos corações, Pai. Que nós possamos sair mais cheios de Ti. E as pessoas que estão vazias, meu Pai, que estão sentindo necessidade da Tua presença, que elas possam, Senhor, abrir a porta do Teu coração, para que o Senhor entre e faça morada com elas. Fala, Senhor, os nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora aos comunicados da semana. Os irmãos fiquem atentos, porque temos atividade durante toda a semana. Primeiro, a meditação diária com o nosso pastor Arno, conectado com a palavra. E no YouTube e também no Facebook, o pastor tem passado essa palavra todos os dias. É sempre pela manhã. Os irmãos fiquem atentos para assim participar. E também culto de oração do grupo de mulheres, toda terça-feira, às 20h30, no Google Meet. Então os irmãos fiquem atentos aí. Discipulado com os adolescentes, quinta-feira, após o culto, 20h30 da noite. Igreja aberta domingo pela manhã, para contato. Então, os irmãos que desejam trazer assim os seus dízimos e as suas ofertas, todo domingo pela manhã, de 9 às 10, nós estamos com a igreja aberta. Os irmãos fiquem à vontade. EBD 15h30 dos adolescentes e EBD 16h45 dos jovens e adultos pelo Google Meet. Culto geral 18h30 pelo YouTube. Todos os domingos nós temos nosso culto, como estamos tendo agora, 18h30, todos os domingos. Precisando de ajuda, fale conosco pelo zap do nosso pastor, O nosso pastor está assim, disponibilizando o WhatsApp dele. Se você tiver precisar de algum conselho, de alguma ajuda, nosso pastor vai estar assim, disponibilizando o número dele. E aí vai estar aí na descrição do nosso vídeo, os irmãos podem ficar à vontade para entrar em contato com ele. E participe do nosso culto, no YouTube, no Facebook. Compartilhe também para que a palavra de Deus possa ser propagada para os outros que também não chegaram ainda, não chegou até muitas pessoas, porque muitas vezes estão isolados, mas que você possa também compartilhar o nosso vídeo e possa também fazer com que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. Eu também, como pai, muitos que estão nos ouvindo essa noite, é um dia muito especial, Claro que todos os dias somos pais, mas esse dia é especial para nós. Eu quero assim parabenizar todos os pais, tanto da nossa igreja como aqueles que nos ouvem. Eu sei o quanto é importante a presença do pai, na família. E que você, pai, sinta-se abraçado. Nesse momento vamos ter assim, uma homenagem a você, papai. Fique ligado. Papai, será que consegues imaginar o quanto eu te amo? Conta as estrelas do céu e depois multiplique por 1000. E nem assim saberá o quanto eu te amo, porque eu te amo demais. Obrigado, papai, por me dares tanto carinho, mesmo às vezes não sendo merecedor. Esse é o melhor pai do mundo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais! Meu querido Pai, e para todos os pais da Igreja Bela dos Pais. Que Deus abençoe a todos os pais que existem no mundo. Cuidem dos seus filhos. Feliz Dia dos Pais, papai!
Pais. Feliz Dia dos Pais! Que Deus abençoe todos os pais do mundo! Agora a nossa irmã Gorete vai trazer um recado para você. Gratidão. Nesse momento nós queremos agradecer a Deus e a você que tem sido nosso parceiro no projeto da construção do novo templo da Igreja Batista Pérola dos Mares, que fica localizada em Paripe, no bairro de Paripe, em Salvador. Então é uma grande alegria ter você conosco, poder contar com as suas orações, com a sua contribuição. E assim temos agora um desafio esse mês de retomarmos assim as obras. Então ainda esse mês estaremos retornando, sabendo que temos 2 etapas. Quem tem nos acompanhado aqui já viu algumas informações, já viu o vídeo arquitetônico, né, do novo templo, mas temos 2 etapas, como eu estava dizendo. Então nós temos 2 etapas. A primeira é a reestruturação do ambiente atual que nós estamos, uma melhoria que está sendo feita, isso está em andamento e vai retomar o processo esse mês ainda. E temos a segunda fase, que é o início da construção do novo templo. Então esse é um desafio que nós estamos assim nos preparando para isso, nos estruturando para estar assim começando essa segunda etapa também. E assim nós contamos com as suas orações, contamos com a sua contribuição e contamos também, por que não, com o seu trabalho. Como eu falei, estamos retornando assim os nossos mutirões, que havia parado por conta da situação que temos vivido, mas assim esse mês ainda estaremos retornando. Então, caso você tenha interesse em participar, em nos ajudar, entre em contato conosco. Que Deus venha assim a abençoar a sua vida grandemente. Né? Temos que ter um coração grato por aquilo que Deus já tem nos dado. É um projeto grande, desafiador, eu diria difícil até aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para o nosso Deus. E a Bíblia nos ensina a termos um coração grato por tudo, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Deus. E Jesus, ele deu um grande exemplo disso. Em Mateus, no capítulo 15, está lá registrado o momento em que Jesus ele estava diante de uma grande multidão, mais de 4.000 pessoas, e ali ele tinha apenas 7 pães e alguns peixes. Ele não reclamou do que ele tinha, mas ele deu graças pelo que ele tinha ali em mãos. Ele deu graças a Deus e repartiu aquele pouco com os discípulos, e os discípulos repartiram com a multidão. E a Bíblia relata que todos se alimentaram e ainda sobrou. Então esse é um grande exemplo que Jesus assim nos dá, de termos um coração grato por aquilo que nós temos hoje. E a gratidão, ela é uma forma de reconhecermos e confiarmos em Deus, né? A gratidão, ela ativa a provisão sobrenatural de Deus. E eu creio na provisão sobrenatural de Deus para esse projeto da construção do nosso templo. Então contamos com as suas orações e com a sua ajuda também. Se Deus assim fala o seu coração nesse momento, você que nos assiste nessa hora, entre em contato conosco e participe desse grande projeto. Vamos orar nesse momento. Eu convido a você que, onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, pelo que Ele tem te dado. Que talvez você considere pouco, mas é necessário termos um coração grato. É necessário agradecer. E assim, o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas.
Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és fiel. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Te agradecemos, Deus, porque sabemos, Senhor, que contigo sempre podemos contar. Ó Deus, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo que o Senhor tem colocado assim em nossos corações, os projetos, os sonhos. Ó Deus, e assim nós cremos, Senhor, temos fé que contigo, Senhor, nós podemos realizar grandes coisas, Senhor. Ó Deus, abençoa a cada vida que ora aqui neste momento também, que ora a Ti, Senhor, que agradece a Ti, ó Pai. Ó Deus, vem assim multiplicar, vem assim abençoar cada vida, cada família. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Nesse momento, vamos assim louvarmos ao nosso Deus. Jesus virá outra vez aqui. Nós cremos e esperamos a vinda do nosso Deus. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Esse é o momento de agora ouvirmos um pouco a palavra do Senhor. Nosso pastor Arno vai estar trazendo uma palavra para nós. Fique atento, o Senhor quer falar ao teu coração. Nós estamos nesse bimestre enfocando esse tema que é no trato que nós temos com as outras pessoas, no trato com o outro. Nós estamos então mostrando qual é a fonte da sabedoria, vez que este ano nosso tema anual é debaixo da sabedoria de Deus. Como nós tratamos o outro. E Tiago capítulo 3, versículo 13, que é a orientação para esse bimestre, ele vai dizer: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Sabedoria nos remete a pensar em maturidade, em crescimento, em desenvolvimento. Sabedoria, na verdade, é essa maturidade que acontece na nossa vida. E sabedoria e maturidade não tem muito a ver com a idade cronológica da pessoa.
Às vezes uma pessoa já em idade avançada deveria ser mais sábia pela experiência de vida, mas nem sempre é assim. Às vezes pessoas bem mais jovens em termos de idade são tão sábias quanto, ou até mais, do que uma pessoa que já viveu bem mais tempo. Nós poderíamos dizer que a sabedoria é a filha de um sentimento de adequação ao mundo. Sim, adequação e não adaptação. Adequação é tornar adequado, promover melhoramento. A gente pode dizer, eu fiz uma adequação ao meu modo de viver. Adaptação é qualquer característica de um ser vivo que torne integrado ao ambiente ou aumente as suas chances de sobrevivência. Então, nesse sentido, alguém poderia dizer, a minha adaptação nesse país foi meio difícil. Então, ser maduro é saber que o mundo não vai mudar para se encaixar no nosso modo de ver as coisas ou de ser neste mundo. Então, isso significa que ser maduro é ser conformado com este mundo? Não, de forma alguma. Conformar-se com este mundo é abominável. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, que escreveu a sua carta aos Romanos, e aí no capítulo 12 ele vai nos deixar um mandamento nesse sentido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, são 2 mandamentos. Um negativo, o outro positivo. Não se amoldem. E outro diz, transformem-se. 2 mandamentos nesse versículo. Então, adequar-se pode significar deixar de se comportar como se o centro do mundo, como se nós estivéssemos no centro do mundo, né? O mundo, um tempo, já girou ao nosso redor. Sim, foi quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Mas, desde quando fomos expulsos de lá, as coisas mudaram. Adequar-se é parar de achar que o mundo conspira contra nós. Na verdade, a maioria das pessoas não se importa conosco. Tem muita gente que nem sabe que nós existimos. Adequar-se é fazer o seu caminho nesse mundo um caminho diferente. Adequar-se é empenhar-se para tornar o mundo diferente, colocando-o de pernas para o ar. Adequar-se é um processo. Os imaturos são muito cruéis com o mundo. Repito, os imaturos são muito cruéis com o mundo. E o mundo é muito cruel com os imaturos. Amadurecer, às vezes dói, mas o resultado é bom e agradável. Então, o que se procura é relações interpessoais. Essa deve ser a nossa meta. E a principal fonte para o aprendizado nesta área é o próprio Senhor Jesus, em suas ações enquanto realizou o seu ministério aqui na Terra. As relações interpessoais no ministério do Senhor Jesus formam um dos temas que merece atenção especial, pelo menos por 2 razões. A primeira dessas 2 razões diz respeito às dificuldades comuns, muito comuns, que as pessoas encontram para criarem, desenvolverem e manterem relacionamentos significativos e saudáveis. A segunda pode ser justificada por uma tendência adotada por alguns seguidores de Cristo de se privarem do relacionamento com pessoas fora do círculo formado pela comunidade cristã, sob o pretexto de que não podemos ter qualquer tipo de comunhão com aqueles que não são cristãos ou que professam outra religião, e dentre eles há os que chegam ao extremo de não terem qualquer relacionamento com pessoas que não sejam ligadas à sua igreja local. Desejo então abordar o assunto da seguinte perspectiva. Nosso relacionamento interpessoal deve ter base no modelo deixado pelo Senhor Jesus. Cristo, nosso Mestre, foi e é para nós um modelo na maneira como lidava com as pessoas de todos os tipos
e nas mais diferentes situações. Ao longo dos dias em que aqui esteve aqui na terra, na sua missão, realizando sua missão, Jesus enfatizou o amor de Deus pelo homem perdido. E a prática desse amor se dá por meio dos relacionamentos. Por essa razão, na pessoa do Filho Jesus Cristo, chamado Verbo Eterno, que assumiu a forma humana na sua encarnação e habitou entre nós, Deus veio ao mundo. O evangelista João deixou registrado o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne, ou tornou-se ser humano, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Em Jesus, no seu procedimento, no seu modo de agir, que no latim seria modus faciendi ou modus operandi, estão presentes alguns princípios que nos ajudam no crescimento na questão do caminhar em busca da maturidade e ajudam a estabelecer relacionamentos verdadeiros e duradouros. Além do amor já citado, que levou o Pai a enviar o seu Filho, quero destacar outros dois termos: empatia e acessibilidade. Empatia é um termo que significa habilidade psicológica que possibilita uma pessoa a compreender os sentimentos e as emoções experimentados por outra pessoa. É a capacidade de sentir o que o outro provavelmente está sentindo. Esse termo empatia não aparece na Bíblia. No entanto, encontramos um termo compaixão, que é bastante semelhante, que quer dizer sofrer com. Os evangelhos demonstram abundantemente essa virtude na pessoa de Jesus. Vamos observar dois casos registrados pelos evangelistas, tomando por base o registro do evangelista Lucas, no capítulo 7 do seu evangelho. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Vale lembrar que o capítulo 6, quando ele se refere ao tendo falado todas essas coisas ao povo, o capítulo 6 é um capítulo que está repleto de acontecimentos dos mais diversos. Curas, milagres, ensinos que acontecem ao longo do capítulo 6 e dos capítulos anteriores também. Então, tendo entrado em Cafarnaum, ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem o referido centurião estimava muito. O centurião ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, os que foram enviados suplicaram-lhe com insistência, dizendo: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Nem se dignou a chegar à presença de Jesus, porque ele sabia que bastava Jesus dizer uma palavra e o seu servo seria curado. Jesus e sua equipe seguem sua caminhada rumo a Naim. Naim ficava cerca de 60 quilômetros distante de Cafarnaum. Ao se aproximar da cidade, tem lugar uma ocorrência nada desejável. Jesus e a sua caravana deparam-se com o enterro do filho único de uma viúva. Diz o texto que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim,
e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou-o no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Dois casos que nós temos aqui que ocorrem em sequência. O primeiro caso, o servo do centurião, aquele oficial romano, portanto não da igreja, que estava quase morto. O segundo caso mostra o jovem filho único de uma viúva que estava morto, sendo levado para a sepultura. Esse episódio do filho único da viúva de Naim nos mostra que quando a caravana da morte se encontra com a caravana da vida, o que prevalece é a vitória da vida sobre a morte, que está saindo de Naim rumo ao cemitério, a caravana da morte, levando o morto, mas está chegando aquele que é o dono da vida, Jesus Cristo, e a sua caravana. E o que resulta é a vida. Jesus, no caso de Naim, melhor dizendo, soluciona duas coisas ao mesmo tempo. Restitui a vida ao que estava morto. Estava sendo levado para a sepultura. E, ao mesmo tempo, dá dignidade à mulher, à viúva, que, sendo viúva e perdendo agora seu único filho homem, estaria na rua da amargura, estaria em maus lençóis, porque na época, na cultura vigente, mulher sem marido e sem filho homem, ela estaria realmente em dificuldade muito grande. Mas Jesus resolve ambas as coisas, devolve a vida ao que havia morrido e dignidade à sua mãe. Jesus realmente mostra compaixão. O autor da carta aos Hebreus lembrou aos seus leitores que Jesus, como sumo sacerdote divino e celestial, compadece-se das nossas fraquezas. Ou, em outras palavras, não é insensível à nossa fraqueza e aos nossos sofrimentos. Diz assim o texto: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, o que o capacita de ser o nosso Salvador. Então, a empatia está presente na vida e no ministério de Jesus. Estamos rodeados, cheios de exemplos que se deram ao longo do seu ministério. E a acessibilidade, também nesses termos, ou nessa grafia, não aparece esse termo na Bíblia. Jesus era acessível às pessoas e permitia a acessibilidade a ele. Embora fosse um líder extremamente ocupado com a sua missão, a missão do reino, sempre se mostrou acessível. Qualquer indivíduo, indistintamente e independentemente da sua etnia, cor, gênero e condição social, poderia chegar-se a ele e desfrutar de momentos de conversação com o mestre e ser ensinado e orientado e atendido por ele. Por exemplo, a mulher samaritana. Judeu algum ficaria conversando com aquela mulher junto ao poço, de forma alguma. Zaqueu, o publicano, as crianças conduzidas à sua presença, a mulher sírio-fenícia, a estrangeira, fora dos limites da terra, Nicodemos, o líder religioso, a mulher com fluxo de sangue, as pessoas que não pertenciam ao círculo, a exemplo da sírio-fenícia, não pertenciam ao círculo religioso judaico, e sim ligadas ao governo romano, governo opressor, governo cruel.
São alguns exemplos de como o Senhor Jesus, em suas relações sociais, mantinha livre e desimpedida a sua ponte de acesso à sua pessoa. Algumas dessas pessoas que acabamos de citar não teriam acesso a um outro líder, como Jesus, dentro da religião judaica, naquele contexto religioso judaico, em vigor naquele momento, naquele período em que Jesus esteve aqui na Terra. Mas Jesus veio e quebrou muitos paradigmas, e esse é um deles. Então, se chegamos assim quase ao final do que nós vamos dizer nessa oportunidade, relacionar-se faz parte da vida dinâmica de cada um de nós. É impossível pensar na vida de um seguidor de Jesus onde relacionamentos interpessoais estão excluídos. O Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, no ato da criação, nos fez seres sociáveis, com a capacidade de interagirmos com o nosso próximo e semelhante, aquela outra pessoa, e de estabelecermos relevantes relacionamentos. Quem evita relacionar-se socialmente está indo na contramão da sabedoria divina e fica privado da bênção e da interação, da sociabilidade com a outra pessoa. O próprio Deus, na manifestação triuna, nos mostra a importância desse tema, dando-nos um modelo de relacionamento interpessoal. Em sua encarnação na pessoa do Filho, o Senhor evidenciou princípios eficazes que nos ajudam a estabelecer e manter relacionamentos construtivos. Portanto, devemos ser gratos a Deus por nos proporcionar amigos e pessoas que estão à nossa volta e que tornam significativos a nossa vida e a nossa existência. Cabe a nós ampliarmos esse círculo. Está cheio ao nosso redor. Estamos rodeados de pessoas que podem ser pessoas do nosso relacionamento. Basta que nós estejamos prontos a fazê-lo, a dar o primeiro passo. Relembrando Tiago, escrevendo a sua carta, ele nos indaga e nos desafia. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Essa é a pergunta, a indagação de Tiago. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Aí ele desafia, então, que o demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Uma indagação e um desafio. Se nós temos a sabedoria que vem de Deus, devemos então colocar em prática aquilo que está ao nosso alcance. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Que Deus nos capacite e que tenhamos mais e mais relações interpessoais, para a glória de Deus, não esquecendo que a fonte da sabedoria é Ele, o Senhor. Foi muito bom estar com vocês. Assim, o nosso culto foi de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus possa ter falado no teu coração. Nosso Senhor, Ele está à porta e bate. Nosso Senhor não invade o coração de ninguém. Que você possa assim sentir a presença de Deus no teu coração. Que você possa abrir a porta do teu coração para que o Senhor entre. E Ele será com você e você com Ele. E agora, para finalizar, o nosso pastor vai fazer a oração final. Que Deus abençoe. Grande é a nossa alegria de poder contar com a sua participação. Louvamos a Deus porque você esteve conosco, participando dessa celebração e louvando o nome do Senhor juntamente conosco. Desejamos que outras vezes isso possa acontecer, possamos contar com a sua participação em outras oportunidades. Queremos, dessa oportunidade, despedir-nos, orando e dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém.